Hoje, dia 15 de abril de 2023, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos, e nesse horário nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, essa obra maravilhosa. Nós estamos estudando o parágrafo, o capítulo, que fala da lei de conservação, Paulo de Tarso e a sustentabilidade das igrejas cristãs. E nós estamos na página 76, porque é fácil achar que esse livro só tem essa edição, é a página 76, lá no finalzinho. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, para continuarmos a nos preparar, para continuarmos a nos aperfeiçoar. Que a tua luz, Senhor, continue a iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos nos manter firmes na nossa caminhada, buscando realizar as nossas transformações, os nossos processos educativos, para que assim possamos construir melhor o nosso futuro, porque essa responsabilidade é nossa. Que teu amor, a tua paz habite em nossos lares e em nossos corações, hoje, agora e sempre. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo, a nossa leitura. Boa tarde, Márcia. Minha amiga Márcia também está chegando aí. Boa tarde. Marcinha, boa tarde. Estamos aqui em família, né? Como eu sempre gosto de falar. Somos uma grande família. Então, vamos lá aos nossos estudos. Deixa eu só colocar aqui uma datinha aqui, para a gente começar aí os estudos. Então, vamos lá. Aqui diz assim: consta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 28 a 30, o ensinamento de Jesus. Aí consta, está lá escrito: examinai os lírios do campo, como crescem. Não abutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe, e amanhã será lançada ao forno, Deus assim veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, aqui, né, o Guilherme, que é o autor dessa obra, ele, no parágrafo anterior, de onde nós começamos hoje, ele disse assim: o Criador nos convida ao equilíbrio em todos os setores da vida. Eu voltei no parágrafo de onde eu comecei. O grande desafio é distinguir o limite entre o supérfluo e o necessário diante das tentações do mundo. Então, eu reli agora o parágrafo anterior, tá? Então, realmente, o Senhor sempre, Deus sempre está nos convidando a mantermos o equilíbrio em todos os setores da nossa vida. O grande problema nosso é saber distinguir qual é o limite, né? Onde está a linha que divide direitinho a situação do supérfluo e do necessário diante das tentações do mundo. Aí ele prossegue: se Deus, que é infinito amor e sabedoria, nos concede a bênção da encarnação, obviamente proverá todas as condições necessárias para cumprirmos com o nosso dever na Terra. E aí, por isso que depois ele coloca essa passagem do Evangelho. Queria mostrar para a gente que quando nós reencarnamos, nós trazemos todas as condições necessárias para a gente efetivar a nossa reencarnação bem. Ninguém chega aqui desamparado, sem nada, como diz o povo por aí, com uma mão na frente e outra atrás. A gente chega com todas as condições para efetivar uma nova reencarnação. Condições, é claro, dentro do nosso
processo evolutivo, dentro da nossa condição evolutiva. Roberto, tem um evolutivo. Chegou em um ponto de evolução. Ele vai reencarnar com as condições necessárias e o processo de evolução que ele alcançou precisa para ter sucesso nessa reencarnação. Assim é com cada um de nós, porque ninguém vai nascer diferente. E como somos individualidades, cada um vai ter o necessário dentro da sua necessidade. Então, aquele que tem uma condição evolutiva menor, ele não vai ter as mesmas condições que aquele outro que tem uma condição evolutiva maior. Porque o que ele precisa para o nível evolutivo dele é isso. O outro, que tem um nível evolutivo maior, precisa de outras condições. Mas Deus dá certinho. Não falta nada a ninguém. Logicamente, aquele que caminhou mais rápido, ele conquistou um nível evolutivo maior. Então, ele terá mais condições de perceber, de enxergar as coisas, né? Aí depois ele diz assim, a questão é que os nossos sentimentos e perspectivas, a nossa visão, nem sempre estão alinhados com os sublimes objetivos da vida. Porque, às vezes, como nós falamos, Deus nos dá o necessário. Mas a gente, às vezes, bagunça a nossa vida de tal maneira e aquilo que a gente recebeu, que era o necessário, não vai dar conta. Entendeu? Não vai dar conta, porque a gente inventou moda. Entendeu? A gente inventou moda. Então, vai ficar faltando alguma coisa. A gente entrou em caminhos que não era para a gente entrar. Não era para a gente entrar. E esses caminhos exigem de nós algo que a gente não tem, porque aquilo não estava escrito. E tem gente que diz assim, aconteceu isso com ele, porque estava escrito. Não, não estava escrito, não. Nós é que pagamos. Me dá um pedaço de papel que eu vou escrever alguma coisa. E aquilo não estava dentro do contexto. A gente inventou moda. E aí a gente vai precisar de coisas que a gente não tem. Porque o nosso grau evolutivo não está para aquele tipo de coisa. Aquilo não precisava acontecer. Então, quando ele vem com essa passagem aqui, examinai os lírios do campo como crescem, não abutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Se a erva do campo que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, Deus assim veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Aí, como nós, né, inventamos moda, nós vamos ter que batalhar muito mais para resolver aquilo que não estava no nosso prognóstico, não estava na nossa história, entendeu? Então vai faltar. Aí a pessoa assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Não vai conseguir dar conta. Aí vai se perder, porque você não estava preparado para aquilo. Então, muitas vezes, a gente sai do nosso trajeto. É igual como eu estava falando outro dia aí do marinheiro, né? Estava falando até com a Ana. Tem o capitão que ele vem com o seu navio, seu barco, navegando em águas tranquilas. De vez em quando, a natureza surpreende um pouquinho, aí bate uma tempestade, né? Mas como ele é um capitão experiente, ele consegue manter o barquinho dele na boa. Às vezes ele encontra ondas mais altas, mas ele consegue manter o barco legal. E ele segue a viagem dele tranquila, navegando em águas tranquilas. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas tem, às vezes o capitão está vindo na água tranquila e resolve, sei lá, resolve botar o barco em águas tempestuosas. De repente, ele escuta no rádio dizendo assim, lá no sudoeste, vendo uma tempestade. Né? Lá no sudoeste está vendo uma tempestade. Ele está indo para o noroeste. Ele diz, eu vou lá ver essa tempestade do sudoeste. Ora, ele pega o barco dele e coloca em águas revoltas.
Foi porque alguém, foi Deus que mandou ele botar o barco lá? Não, ele que quis colocar. Então ele vinha bem, navegando bem, mas de repente decidiu botar o barco em águas revoltas. E aí? Será que o barco dele vai aguentar aquilo? Será que aquela tempestade ele tem condições de enfrentar? Então a gente tem que ficar atento para isso, né? O barquinho está indo, deixa ele caminhando, vai lá, vai fazendo tudo para melhorar. Porque Deus dá tudo que a gente precisa quando a gente chega aqui. A gente tem tudo que a gente precisa. Vamos continuar aqui. Aí ele diz assim: esta belíssima passagem nos mostra o amor de Deus para a criação. Como bom pai, dá tudo o que é necessário para o desenvolvimento dos seus filhos. Apesar do trecho acima se referir aos lírios que não trabalham nem fiam, não quer dizer que devamos ficar de braços cruzados. Aquilo ali foi só uma imagem, né? Não quer dizer que devamos ficar de braços cruzados, esperando que tudo caia do céu, para fazer o trabalho que nos compete. Se agirmos assim, ficando de braços cruzados, estaremos descumprindo outro aspecto da lei de Deus, que é a lei de trabalho. As máximas de Jesus, que diz assim: todo aquele que pede, recebe, vinde a mim, ou quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim, nos convidam a uma ação, a nos movimentarmos em direção ao bem, fazendo a nossa parte, sem nos preocuparmos com as condições de trabalho, porque Deus as proverá, pois sabe que realmente necessitamos. Então, se a gente buscar seguir com equilíbrio a nossa caminhada, tá? Fazendo a nossa parte com amor, com dedicação, lembrando sempre da caridade, que a caridade é o amor em ação, né? A gente vai chegar lá. De vez em quando pode sim surgir uma confusãozinha, né? Porque faz parte. Somos ainda espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, então temos muita coisa para acertar. Então, de vez em quando acontece uma chuva, uma trovoada, uma coisinha assim. Mas se a gente seguir o nosso caminho direitinho, como eu falei, sem inventar moda, tudo vai, tá tudo bem. A gente vai chegar lá, a gente vai caminhar. E Deus vai estar aí, provendo para a gente o que a gente precisa para a nossa caminhada. Se relacionarmos os ensinamentos da lei de conservação, diz aqui o Guilherme, lendo o livro, A Vida de Paulo de Tarso, encontraremos inúmeras passagens que podem exemplificar a vivência perfeita do venerável cristão nos ditames da lei. Muitos consideravam que Paulo vivia sob excessiva austeridade. Alguns leitores da obra paulina questionam se a dura disciplina que ele impôs a si mesmo não o caracteriza como um suicídio indireto. Algumas coisas dizem, né? Que ele exigiu dele muito. Então, alguns perguntam, será que por ele exigir demais da vida dele, ele não foi um suicida indireto? Entendemos que não, pois sua intenção nunca foi dar cabo da própria existência. Tampouco foi negligente diante da providência divina. Muitas provações e expiações que passou eram oriundas do contexto e circunstâncias da época. Porque se a gente perceber, vamos pensar aqui, né? Aquela época onde ele viveu não é como o mundo de hoje, né, gente? Não, como o mundo de hoje. Por exemplo, um homem pobre, e ele era pobre, né, como doutor da lei, assim como Jesus, para viajar de um lugar para outro, só fazendo um exemplo, ele tinha que ir a pé, porque ter um cavalo era artigo de luxo.
Aquela época, né? Ter um cavalo era artigo de luxo. Pegar um barco tinha que pagar uma passagem. E uma passagem não era barata. Então, o que sobrava para eles? Andar a pé. As estradas não eram como as estradas de hoje, se bem que tem umas, né, por aí que são bem parecidas com a daquela época. Não eram como as estradas de hoje. Às vezes, para ir de uma cidade a outra, era necessário viajar 3 dias a pé. Então, a vida já era dura por si mesmo. E ele tinha que viajar, ele tinha que divulgar o evangelho. E ele não podia. Ele não era, sempre que ele tinha dinheiro no bolso para pagar uma passagem de navio. Então, né, certas questões eram necessárias. Hoje em dia, não. O pessoal diz assim: convida você para fazer uma palestra em São Paulo. Aí você diz assim: eu não vou de ônibus, não. A passagem pode ser mais barata, mas eu vou ficar 8, 9 horas no ônibus, eu vou pegar um Rio São Paulo, uma ponte aérea, 40 minutos eu estou lá. Né? Só que naquela época não tinha esse conforto de pegar uma ponte aérea. Então, ele diz aqui alguns exemplos para mostrar que ele não era um suicida, né? Apesar dele ser muito duro com ele mesmo. Quando perseguido em Damasco, prestes a ser preso, ele aceitou escapar dos soldados romanos dentro de um cesto para fora dos muros da cidade. Mesmo contrariado por parecer que estava fugindo do testemunho, né? Então, a prova de que ele não queria morrer é que quando ele estava pregando em Damasco, e anunciaram para ele, os amigos disseram: olha, você vai ter que ir embora, porque os soldados vêm para te prender. Deviam ser os soldados do templo, né? Do templo judaico, de lá da cidade, que não aceitavam nem Paulo, nem o cristianismo. E o pessoal disse: não, você vai ter que se esconder dentro do cesto. Ele não queria, porque ele achava, sair, fugir, escondido dentro do cesto, mas ele sabia da missão dele. Ele sabia que ele tinha um trabalho a fazer. Então, ele não podia dizer: não, eu vou encarar de peito aberto os soldados. Ele sabia que ele iria morrer. E como ele tinha um trabalho a fazer, mesmo contrariado, ele aceitou ser tirado da cidade, escondido dentro do cesto. Isso prova que ele não era um suicida. Se ele fosse um suicida, ele dizia assim: pode mandar os caras virem, me pegar, que eu vou enfrentar todo mundo. Ele não era. Ele aceitou fugir. Outra coisa, aqueceu, quer dizer, aceitou para dar continuidade à tarefa de divulgação e difusão do evangelho. Outra, letra B de bola. Durante as viagens missionárias, seu alimento era escasso, era pouco, mas ele nunca se negou ao consumo do necessário para viver. Água, frutas silvestres, etc. Quando me davam um alimento mais rico, aceitavam com gosto. Porque naquela época não tinha restaurante na beira da estrada para você parar, né, e fazer um lanche. Eles eram pobres, não podiam levar comida à vontade, porque a comida ia estragar e azedar. Você viajando 3, 4 dias num deserto, que durante o dia dava 40 graus, e à noite dava 10 graus, 8 graus, 9 graus, comida ia azedar, não dava para levar marmitinha. Então, o que eles podiam levar? Pão, água, frutas silvestres, milho, o que se podia levar e que aguentava o calor e o frio e não estragava. Eram frutas secas que eles levavam, frutas secas. E eram alimentos que sustentavam, né? Sustentavam, levavam às vezes o vinho também. Eram frutas frescas, o vinho, tomavam vinho quente à noite, né? Porque todo mundo sabe que naquela época a pessoa tomava vinho. Jesus não tomava vinho, gente. Né? Eles tinham aqueles odres, que eram feito de couro de animal, né?
com aquela tampa. Então, que à noite o vinho quente aquecia. Então, eles levavam e ele se alimentava. Então, ele nunca disse assim, vou ficar pão e água, não. E quando ele chegava na casa de alguém, ele se alimentava bem. Outra coisa, em casos de enfermidade graves, ele buscava o repouso necessário para o refazimento físico. Muitas vezes, quando ele chegava em algum lugar, ele estava doente, às vezes ele teve até que adiar algumas viagens por estar doente, ele buscava o repouso. Ele tinha um médico dele, né, particular, que era Lucas, que muitas vezes o acompanhou, e Lucas era médico grego. Então, tinha sempre aquele remédio para ele. Um dos remédios que Lucas mais usava era chá de alecrim. No livro, alguns livros que eu tenho aqui, de Inácio de Antioquia, né, o Lucas sempre recomendava, porque era um chá muito bom para recuperar as forças, para tratar várias doenças, e outras ervas que ele, como médico, conhecia, né? Trabalhou Paulo, e ele disse isso, né? Trabalhou para o sustento pessoal, só aceitou o convite em contribuir na comunidade cristã de Antioquia pela primeira vez com a condição de não ser um fardo para os demais irmãos. Ganhava a vida com o suor do rosto, porque ele era tecelão. E ele trabalhava, foi um ofício que ele aprendeu em criança, e quando ele chegava numa cidade, ele sempre dizia assim para os companheiros deles, vocês vão sair para procurar emprego. E eu tenho o meu trabalho, vou arrumar minha tenda aqui e vou começar. Então, ele fazia rede, fazia tendas, que era muito usado pelos viajantes daquela época, né? Então, eles se viravam. Quando ele não conseguia trabalhar como tecelão, ele também ia procurar emprego. E mandava todo mundo. Já que vamos ficar 1 mês, 2 meses aqui, cada um vai procurar o que fazer para ganhar um dinheirinho, para não ser pesado a ninguém, né? Ganhava a vida com o suor do rosto, garantindo sua saúde física e mental, porque o trabalho é muito bom para a nossa mente. Né? Carpintaria vazia, oficina do diabo. Lembra aquele ditado? Quando esteve prestes a sofrer o holocausto pelas mãos de judeus radicais exaltados, recorreu à sua cidadania romana para levar o trabalho e apostolar a cidade dos Césares. Quando ele via que a coisa estava difícil e que queriam matá-lo, se eram judeus, ele dizia assim, vocês não podem me tocar, eu sou cidadão romano. Nenhum judeu pode machucar, prender ou matar um cidadão romano, porque havia uma hierarquia, né? Romano, cidadão romano era o dominador. Então, quando a coisa ficava feia, ele levantava logo a cidadania dele. E ali todo mundo respeitava. Antes do naufrágio, na viagem a Roma, reiteradas vezes, avisou os comandantes da embarcação sobre o risco de sossobrarem. Então, quando ele foi de navio para Roma, ele viu que o barco estava em águas tempestuosas. E ele avisou o comandante, o senhor toma cuidado, porque senão o navio pode naufragar. Ele teve visões, os espíritos falavam com ele, porque ele tinha uma missão a cumprir. Então, ele não podia morrer antes da hora por imprevidência. Tudo o que era possível fazer para sobreviver, dentro daquele tempo que ele tinha para realizar a tarefa dele, ele fez. Ele fez. Nunca negligenciou, quer dizer, negou o auxílio de encarnados e desencarnados, desde que não ferisse a ética do Cristo, entre outros. Toda vez que ele estava em situação onde ele precisava da ajuda de alguém, fosse encarnado ou desencarnado, ele nunca negou. Ele nunca negou. Eu estou precisando, ele pedia ajuda. Alguém oferecia ajuda, ele precisava, ele não tinha como sozinho resolver, ele aceitava ajuda, desde que a ajuda não ferisse a ética do Cristo. Desde que a ajuda fosse uma ajuda, seguindo os padrões éticos.
Entendeu? Esses são alguns exemplos do respeito à lei de conservação, observada no aspecto pessoal da vida de Paulo de Tarso. Vamos ampliar a análise para sua contribuição na conservação do movimento cristão. Eu vou dar uma paradinha aqui, só pensar uma coisa. Nós lemos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, né? Então, foram A, B, C, D, E, F, G. 7 itens. Se a gente parar para raciocinar, dentro do que a gente leu aqui, trazendo para a nossa vida pessoal, será que nós estamos observando esses itens aqui para nossa conservação durante essa encarnação? Será que não tem algumas coisas aqui que a gente passou por cima? Na questão da saúde, né? De repente, empurrou com a barra, em vez de quando tinha alguma coisa da nossa saúde. Eu, então, dou minha cara a tapa. Aqui, já dei minha cara a tapa. Né? Questão da alimentação. Será que a gente buscou fazer uma alimentação, mesmo que seja reduzida por algum motivo, né? Mas que atenda às nossas reais necessidades? Será que a gente observa bem o que a gente come, a hora que a gente come, como a gente come, sem percebendo que eu não posso fazer muito uso disso, eu não posso abusar muito daquilo? Porque às vezes a gente abusa. A gente não quer, como ele diz aqui, ó, nunca se negou ao consumo do necessário para viver. Será que a gente observa bem a alimentação que a gente precisa utilizar para viver bem com saúde? Será que a gente não dá umas abusadas de vez em quando? Ou sempre? Entendeu? Muitas vezes a gente abusa, né? Às vezes a gente está aqui com um probleminha de saúde, poxa, eu tenho que ir ao médico. Ah, deixa para lá, depois eu vou. Ah, deixa para lá, depois eu vou. Aí quando vai, sai de lá com a receita de 4, 5 folhas. Eu sou uma. Quando vai para a farmácia, não sabe se é tanto papel na mão, é remédio para isso, é remédio para... Por que será? Quando é que isso começou, essas hipertensões todas da vida? Por que será que começou? Será que não foi porque o nosso comportamento não foi muito adequado? E que por isso levou a problemas de saúde? Então, ele está trazendo aqui, né, certas observações que a gente tem que ter em relação à lei de conservação. A lei de conservação do nosso corpo físico. Porque a gente sabe que o corpo é o templo do espírito. É o instrumento que o espírito precisa para ele progredir enquanto está na Terra. Mas se você está encarnado, você precisa do corpo. E você é responsável por manter esse corpo o mais saudável possível. Para que você possa fazer o teu trabalho, cumprir com a tua missão. E, às vezes, a gente não dá bola para o corpo. A gente leva o corpo ao extremo, ao limite. Não é assim? E quando a gente leva ao limite, o que acontece? Ele grita. Ele grita. Né? E aí, de repente, a criatura pode até desencarnar sendo chamada de suicida. E ela vai dizer assim, como suicida? Eu não dei um tiro da cabeça. Eu não tomei uma taça de veneno. Eu não me joguei dentro de um rio. Mas vai ser considerado como suicida.
porque você ganhou um corpo bom para você cumprir aquele determinado tempo de vida, cumprir a tua missão, e tu voltou 10, 15, 20 anos mais cedo para casa. Por quê? Então, a gente tem que ver essa questão aqui. Ele está trazendo 7 itens. E apesar de ter uma vida austera, ele sempre procurou manter a sua, manter-se em condições adequadas para ele cumprir a missão dele. E isso é uma lição para a gente. A gente precisa se manter, conservar a nossa saúde, o nosso corpo em condições adequadas para a gente poder cumprir a nossa missão. Porque a gente não sabe quanto tempo está escrito lá no livro preto, tem a tal do livro preto, que a gente sempre falava quando era criança, né? Ah, tem um livro preto, né? Tá escrito. Quanto tempo está escrito que você vai passar aqui? Pode estar escrito 80 anos, 110, 105, 90, 40, 80. Então, você tem que manter o corpo preparado para esse tempo, para aguentar bem esse tempo. Então, ele continua aqui. O Mestre Jesus, voltando ao nosso livro do Guilherme, né? O Mestre Jesus se ocupa, desde o início dos tempos, que sua obra seja sustentável. Então, o Mestre Jesus se ocupa, desde o início dos tempos, que sua obra seja sustentável. Lembramos que sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por um determinado prazo. Era aquilo que a gente estava falando. Ou seja, as ações e utilização de recursos para a satisfação de necessidades presentes não podem comprometer as necessidades das gerações futuras. Então, aí o pessoal fala, ué, mas não podem comprometer as necessidades das gerações futuras? Veja a tua tarefa, a tua missão. Você tem algo para construir. O que você vai deixar para alguém, não vai? Quem é esse alguém? As gerações futuras. Tudo que você quiser, tudo que você tiver que ensinar. Então, o Jesus, desde o tempo que ele aqui esteve, ele mostrou que a obra dele tinha que ser uma obra sustentável. As gerações que estão vivendo essa vida, essa época agora, têm que construir para as gerações futuras. Lembrando que nós faremos parte dessas gerações futuras, não é? O que você vai deixar para você mesmo? Então, nós não vamos reencarnar. Vamos. Então, você está produzindo para você mesmo do futuro, quando nós retornarmos. Tá? Então, o que ele disse aqui? Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível, por um determinado prazo, ou seja, as ações e utilização de recursos para a satisfação de necessidades presentes não podem comprometer as necessidades das gerações futuras. Então, você tem que estar sempre pensando, eu estou construindo. O dia que eu partir daqui, eu tenho que deixar algo pronto para as gerações futuras. Eu trouxe aqui um texto também, da Joana de Ângeles. Opa, deixa eu abrir aqui. Eu achei muito interessante. Enquanto você abre o texto, Pode falar, Alberto. é o que a gente diz do desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, o desenvolvimento que possa gerar estabilidade para as gerações futuras. Exatamente.
Então, a sustentabilidade não é só a questão das águas, dos rios, dos oceanos, do ar, é também do nosso modo de viver. Porque somos todos, né? Estamos todos dentro do mesmo barco. Então, a sustentabilidade é isso, né? Como diz aqui, ações e utilização de recursos para a satisfação de necessidades presentes, você tem que usar o que você tem para, dentro da sua necessidade presente, sem abusar, tá? Para não comprometer as necessidades das gerações futuras. A Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, ela tem um texto no capítulo 20, onde ela vai falar dos desperdícios. E ela diz assim: há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que abunda, quer dizer, o que sobra em tua mesa, falta em muitos lares. O excesso nas tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora produz ausência em outros lugares. O desperdício é fator expressivo de ruína na comunidade. O homem, desejando fugir das realidades transcendentes da vida, afoga-se na fantasia, engendrando as indústrias da inutilidade, abarrotando-se com os acúmulos, padecendo sob o peso constritor da irresponsabilidade em que sucumbe por fim. A vida é simples, nas suas exigências quase ascetas. Muitos cristãos distraídos, porém, ataviam-se, complicam os deveres, olha aí, sobrecarregam-se do dispensável, desperdiçam valores, tempo e oportunidade edificante para o próprio burilamento. O tempo, então, é uma das coisas que a gente mais desperdiça. Eu penso assim, desperdiçam palavras, amontoando-as em verbalismo inútil, a fim de esconderem as verdades. Desperdiçam tempo em repousos e férias demorados, que anestesiam os centros combativos de ação da alma encarnada. Desperdiçam alimentos em banquetes, recepções, festas extravagantes com que disputam vaidades. Desperdiçam medicamentos em prateleiras empoeiradas, aguardando no lar doenças que não chegarão, ou em se apresentando, encontram-nos ultrapassados. Isso aqui é fantástico, né? Às vezes o sujeito está tomando remédio, o médico diz assim, suspende, não precisa tomar o resto do remédio. Aí você olha assim, o vidro, sobrou 10 comprimidos, 15 comprimidos. Aí você fala, vou guardar, porque se depois eu precisar, eu tenho. Então, quando você diz isso, o que você está falando? Eu quero ficar doente de novo. E você está pensando em ficar doente de novo. Ao invés de você pegar aquele remédio, que hoje em dia tem lugares que você pode entregar remédios que você tem, que sobraram e que estão dentro da validade. E você chega lá, ó, eu tenho esse remédio aqui, está dentro da validade, não vou tomar mais. Quem sabe não será útil outra pessoa. E muitas vezes a gente guarda os remédios. E um dia, por acaso, você precisa, você vai olhar, perdeu a validade. Não vai ser útil para você e deixou de ser útil para outra pessoa. Desperdiçam trajes e agasalhos e armários fechados que não voltarão a usar. Desperdiçam moedas irrecuperáveis em jogos e abusos de todo gênero, sem qualquer recato ou zelo. Desperdiçam a saúde nas volúpias do desejo e das inquietações da posse com sofreguidão. Desperdiçam a inteligência, a beleza, a cultura, a arte, nos espetáculos do absurdo e da incoerência, a fim de fazerem a viagem da recuperação do que estragaram em alucinada correria para lugar nenhum. Não se recupera a mal baratada oportunidade.
Foi aquilo que nós falamos ontem, né? A água que passou debaixo da ponte, passou. A oportunidade mal baratada não se recupera. Aquela que você deixa passar, não se recupera. Ninguém volta ao passado na busca de refazê-lo, encaminhá-lo no outro rumo. Como disse Chico, eu não posso voltar no passado e mudar uma vírgula do que foi feito. O desperdício alucina o extravagante e exaure o necessitado que se lhe faz vítima. Assim, muito incompreensível desperdício na terra. Reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. E essa fartura não é só a fartura material, não é só a roupa, a comida, o remédio. É também o teu tempo, é a tua inteligência, entendeu? A nossa inteligência é um bem inalienável. Então, reparte a tua inteligência com alguém. Reparte o tempo que te sobra para você se preparar melhor, para que no futuro, ou quem sabe amanhã, você possa amparar alguém que necessite. Divide os teus recursos, tuas conquistas, e vê-los-á, multiplicados em mãos que se erguerão, louvando e abençoando as tuas generosas mãos. Passarás pelo mundo, queiras ou não. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Como semeares, assim recolherás. O que desperdiçares hoje, faltar-te-á amanhã, não duvides. E volto a dizer, não só coisas materiais. O tempo que você dedicou a coisas que não deveria dedicar, a inteligência que você deixou de usar para o bem. Isso tudo pode vir a faltar amanhã. Ser pródigo sem ser perdulário, generoso sem ser desperdiçador, e o que conseguires será crédito ou débito na contabilidade da tua vida perene. Então, eu achei esse texto da Joana de Ângeles fantástico, tá? Fantástico. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, fica à vontade. É só ligar, falar e depois desligar o microfone, tá? Eu achei esse texto dela fantástico. É assim, Rose, Vale. ontem, né, no estudo da Sueli Caldachubi, você trouxe o texto nos domínios, né, da mediunidade, que a gente estava falando do ovoide, né, na condição de ovoide, e aí eu fui lá, voltei e reli o capítulo, e aquele irmão do texto que a gente leu, que André Luiz ficou perguntando ao mentor por que ele passa isso e aquilo, por que ele está nesse estado. E aí é um caso desse, ele desperdiçou a condição dele porque ele herdou uma terra com 2 irmãos. Só que ele achava que tinha projetos para essa terra que não queria que ninguém interferisse nas ideias que ele tinha. E aí o que ele fez? Ele planejou a morte dos 2 irmãos para ele ficar sozinho na terra. Então ele desperdiçou uma oportunidade maravilhosa de dividir, de compartilhar, e quis para si próprio e, no fim, entrou no esquema obsessivo que ele entrou. Exatamente. Devido à posse exclusiva que ele almejou, acabou entrando num labirinto que foi totalmente prejudicial para ele. Exatamente. Então, quando a Joana fala de desperdícios, ela não está falando só em jogar comida fora. Ela está falando do desperdício que você faz da sua vida, das coisas da sua vida, como esse companheiro. Porque ele queria terra para ele e, no final, ninguém ficou. Os irmãos morreram, os obsessores dele,
e ele não construiu o que ele queria. Então, olha o desperdício de tempo para ele. Porque se ele aceitasse negociar, conversar com os irmãos, mesmo que encontrasse alguma dificuldade, um projeto seria construído. Mas ele desperdiçou o tempo quando ele matou os irmãos e depois ele vai sofrer toda aquela constrição. Não foi um desperdício de energia, de tempo, de saúde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é querendo apavorar ninguém, não. Mas a gente já está numa fase da vida, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Porque, às vezes, a gente faz coisas que levam a um desperdício de tempo, de energia, de saúde, sabe? E sem necessidade nenhuma. E dentro daquele desperdício, você não construiu nada. Quando você olha, ficou terra arrasada. E você vai ter que recomeçar passo a passo. Então, a gente deve, já na nossa madureza, né, podemos dizer assim, começar a observar mais as coisas, prestar mais atenção nas coisas, para a gente, a cada dia que passa, ir desperdiçando menos e aproveitando mais as oportunidades. Lembrando que a gente não tem mais tempo a perder, já perdemos muito tempo. Todos nós, se a gente olhar para trás da nossa vida, a gente vai ver que a gente já perdeu muito tempo. Né? Então, é isso que ela chama atenção para os desperdícios. Que, além das coisas materiais, é claro, mas principalmente das coisas que a gente faz e que acaba afetando a nós mesmos, ferindo mais a nós mesmos, prejudicando a nós mesmos, como esse caso desse irmão lá do livro, Os Domínios da Mediunidade, que o Roberto trouxe para a gente. E ele querendo tudo para si, acabou perdendo tudo. Um grande desperdício, né? Um grande desperdício. Então, vamos voltar aqui ao Paulo de Tarso e Reis Moraes. Ô, Rose, Eu fale, Márcia. então ainda tem assim as pessoas que fazem as outras perderem o seu tempo, né? Que também eu acho que deve ser levado em conta. Sim, sim, sim. Coisas que eu poderia fazer, mas passo para o outro, faço o outro perder o seu tempo para fazer coisas que eu poderia fazer. Também tem esse ponto, né? Também tem esse ponto, né? Mas a gente tem que estar sempre alerta, prestando atenção. Será que o que o outro... Porque, às vezes, você se deixa também levar. Ah, fulano está fazendo alguma coisa para eu perder o meu tempo. Aí eu penso, será que eu tenho que dizer não para ele? Entendeu? Às vezes a pessoa não quer dizer não. Não quer incomodar, não quer ser chato. Mas a palavra não, a gente também precisa aprender a dizer. Entendeu? E às vezes a gente tem medo de dizer não. O não faz parte do nosso vocabulário. E a gente também tem que saber dizer não. Eu não vou deixar mais você me prejudicar e me fazer perder o meu tempo. E aí você toma a tua atitude. Eu não vou permitir mais isso. E às vezes a gente não tem coragem de dizer isso. Entendeu? Então a gente... Estou aprendendo a dizer não. A palavra sim, é como diz o outro, né? Um monossílabo técnico que a gente tem que saber utilizar. É não quando for para dizer não. Sim quando for para dizer sim. Assim disse Jesus. É isso Quando aí. for para dizer não, diga não. Eu não vou permitir que você faça isso comigo. De jeito nenhum. E às vezes a gente permite. A gente permite. Né? Então ele diz aqui, se Pedro é a rocha na qual Jesus ergueu a sua comunidade,
uma ação sustentável, conservação, foi na personalidade de Paulo que o Divino Mestre encontrou as características necessárias para a difusão do cristianismo na sua fase inicial. Entre os primeiros apóstolos, o ex-rabino era o mais preparado para a tarefa de apresentar Jesus ao mundo. Então, Pedro é a rocha na qual Jesus ergueu a sua comunidade, uma ação sustentável. Mas foi Paulo, né, que é o mais preparado para levar a tarefa de divulgar o evangelho ao mundo. O vaso escolhido por Jesus para carregar seu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo de 15 a 16. Em sua alma, reuniu os elementos necessários para se relacionar com as principais nações da época em prol da difusão do cristianismo. Porque a difusão do cristianismo é uma ação sustentável. Os ensinos de Jesus vão nos trazer coisas fantásticas. Além da força e vigor físico da personalidade apaixonada e resoluta, ele tinha um coração generoso, fiel e amante da verdade. Possuía uma inteligência invulgar, profundo conhecedor das leis, educado nos primeiros anos nas melhores escolas de seu tempo. Teve como professor um dos maiores mestres da história de Israel, o sábio Gamaliel, que era neto de Léo, que também foi um dos maiores sábios do mundo judeu. E Léo, ele era neto de Léo. Sabia transitar entre diferentes povos com habilidade comum, por ser profundo conhecedor do espírito humano no que se refere à política e às relações sociais, além de falar várias línguas, né? Ele falava o grego, ele falava o árabe, ele falava o hebraico, falava o latim, né? E ainda tinha a cidadania da maior e mais influente nação da época, o Império Romano. E isso era o título, porque ele nasceu em Tarso, uma cidade que estava no domínio romano. Então, quem nascia em Tarso ganhava cidadania romana. Tá? Obviamente que um trabalho dessa envergadura, o trabalho que Paulo de Tarso realizou, não poderia ser feito por um homem somente. Jesus sempre trabalha em equipe, e Paulo também. Quando muita gente diz assim, Jesus, quando chegou aqui, ele escolheu 12. Mas ele não precisava, ele podia fazer tudo sozinho. Não, não podia. Ele não podia fazer tudo sozinho. Ele precisava de ajuda. Jesus hoje nos convida a trabalhar com ele, não convida? Lembra quando a gente estudou, quando ele está convidando os discípulos? Ele vai passando e onde ele passa, ele vê alguém com características necessárias para a realização daquele trabalho. E ele convida Pedro, André, os 2 irmãos, João, Tiago, Maior, 2 irmãos, e vai convidando. Passa por Mateus, que na época era Levi, o cobrador de impostos, convida. Então, Jesus vai passando e vai observando e vai convidando as pessoas a integrarem o grupo de seus discípulos. Por quê? Porque ele precisa da nossa ajuda para continuar a divulgar esse evangelho. Por isso, inicialmente, ele convidou 12. Quando Judas morreu, eles convidam outro. Depois, esses 12 viram os 300 e vai por aí. Quando ele morre, ele precisava ter um time bem azeitado. E ele tinha. Os 12 e depois, 12, porque vem mais um e substitui o Judas. Porque eles tinham que se espalhar pelo mundo para levar a palavra do evangelho. E quem tinha que fazer isso? De carne e osso. Não podia, já está desencarnado.
Ele era um anjo, 10 anjos. Assim, tinha que ir lá conversar. Hoje eu estava vendo o trailer de um filme interessante, muito interessante. É da Igreja Católica. Eu esqueci o nome, mas eu vou assistir. Só que o filme é grande a beça. É do Martin Scorsese, parece que o filme vai ter quase 3 horas. Conta a história. Porque a gente sabe que nas grandes navegações os portugueses foram imbatíveis, né? Eles se espalharam pelo mundo, eles foram até a China, eles foram até o Japão. Tanto que quando o pessoal fala assim, a língua japonesa ela é cheia de termos da língua portuguesa. Arigatô, isso aqui é de obrigador, né? Então, os portugueses influenciaram a cultura japonesa, eles estiveram lá. Então, esse filme conta a história de um jesuíta que vai para o Japão divulgar a religião católica, o Evangelho de Jesus. Chegando lá, ele sofre muitas torturas. E, né, dizem que ele acaba renegando Cristo. Parece que até aquele Liam Nielsen, que é o primeiro, Padre Vieira, parece, né? E ele, eu acho que até são portugueses os padres. Dizem que ele renega o Cristo para poder escapar das torturas. E renega o Evangelho. Aí a Igreja Católica vai mandar mais 2 jovens para lá, para procurar o padre, verificar se isso aconteceu mesmo, e continuar o trabalho de evangelização, levando o Evangelho de Jesus ao Japão. E chegando lá, eles vão, né, vai ter todo esse trabalho. Então, é uma coisa muito interessante. O pessoal, mas eram padres, não interessa, eram evangelizadores. Porque foi assim que os discípulos de Jesus se espalharam pelo mundo. André, João, eles foram para o mundo, foram para a Ásia, foram para a África, foram para o Oriente Médio. Eles se espalharam pelo mundo para levar a palavra do Evangelho. Foi para Roma, né? Foi para Roma, foi para a boca do lobo. Paulo foi para Roma, Pedro também foi para Roma e morreu em Roma. Lembra? Então, esses homens Então, Jesus não precisava desses homens? Precisava. Quantos outros de outras religiões, quantos irmãos nossos protestantes também foram para a África, né? Foram para a Ásia, para levar o Evangelho e pereceram lá. Dentro da religião dele, é claro, levando os aspectos da religião dele. Todos os trabalhadores do Senhor. Pô, eu achei interessante esse filme, né? Parece que vai ser muito interessante. Então, Jesus precisava. Por isso que ele diz aqui, ó, Jesus sempre trabalha em equipe, até hoje. Será que não faz parte da equipe de Jesus? Faz. Bezerra de Menezes não faz parte da equipe de Jesus? Leão Denis, Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá. Jesus sempre trabalha em equipe. E Paulo aprendeu isso também. Ele sempre estava acompanhado com alguém. Uma hora Timóteo, uma hora Ananias. Ele sempre estava junto com alguém. Destacamos a figura do apóstolo dos gentios como a principal liderança do cristianismo primitivo para essa tarefa específica. E foi Paulo, depois, que vai firmar bem essa ideia do trabalho em equipe. Porque quando você lê, quando nós estudamos as cartas de Paulo, a gente vai ver sempre assim, Paulo viajando, ele, mais 2, mais 3,
às vezes só mais uma, logo ele chegava em alguma cidade, evangelizava alguém, e muitas vezes os jovens, e já trazia os jovens com ele. Os jovens aprenderem como é que se faz isso. Pode falar, Ana Cristina. Abre teu microfone aí e fala. Ana Cristina quer deixar uma sugestão também de uma série, né, que trabalha sobre isso. Pode falar. Então, inicialmente foi lançado como um aplicativo onde tem todas as temporadas, chamada The Chosen. Muito boa, premiada, e agora ela saiu na Netflix. Só que na Netflix ainda não tem todas as temporadas. O aplicativo é gratuito, a imagem é muito boa, tem para a Apple também. A Eloá consegue baixar. E nessa série mostra, numa linguagem muito atual e bem próxima da nossa doutrina, Jesus. Sem ser aquele misticismo de Jesus pela Igreja Católica e como ele convidou os apóstolos. Mostra todos os milagres, mostra tudo. É bem legal essa série. E ela é bem impactante, a linguagem dela. É como se estivesse falando diretamente. Eu entrei na Netflix e vi o The Chosen. The Chosen, né? The Chosen. Então, eu achei muito interessante. Eu também estou querendo assistir. É bom a gente assistir essas coisas. Esse filme, eu vou ver se eu consigo salvar de novo na hora. Eu acho que eu salvei, não tenho certeza. Mas eu acho muito interessante a temática desses trabalhadores, né? Que viajavam, iam, às vezes, em 2, em 3, pelo mundo, destemidamente, levando a palavra do Evangelho. E cada um desses discípulos de Jesus formaram suas equipes. Cada um deles formaram suas equipes. Principalmente evangelizando jovens. Timóteo é um deles. Foi evangelizar Erasto e outros. Timóteo é um deles. Então, a ideia deles era isso: chegar numa localidade, fundar uma igreja, como Paulo ensinou, ali evangelizar as pessoas, deixar alguém responsável por aquela igreja, por aquela comunidade, e levar alguns dali com ele para ajudar na tarefa. Assim era. Eles aprenderam isso com Jesus, trabalhando em equipe. Então, ele diz aqui, né? Destacamos a figura do apóstolo dos gentios como a principal liderança do cristianismo primitivo para essa tarefa específica. Aí a pessoa vai dizer, Paulo teve problemas? Muitos. E nós sabemos por quê. Porque até o evento da Estrada de Damasco, ele foi um perseguidor do Cristo. Foi um perseguidor do Cristo, todo mundo sabe disso. Mas depois do evento da Estrada de Damasco, ele se converte, ele muda o foco. Né? Ele percebe que o que ele está fazendo é errado. E aí ele começa o trabalho. Essas dificuldades vão se apresentar durante a vida dele. Mas uma coisa que ele nunca se deixou envolver, falamos isso ontem, foi pela culpa. A culpa que surgia na cabeça dele era no sentido de alerta, você tem que fazer alguma coisa para reparar o mal feito. Mas ele nunca se deixou envolver pelo remorso, a ponto de ficar sentado à beira do caminho. Muito pelo contrário. Ele sabia, primeiro, quando ele falou da austeridade que ele impôs à vida dele, ele sabia que, para ele poder cumprir com a tarefa, ele tinha que ser muito disciplinado. E a tarefa era extraordinária. A tarefa que ele tinha que realizar era uma tarefa, vamos dizer assim, magnânima. Era de um tamanho que não era para qualquer um. Não era qualquer um que teria condições de fazer o que ele fez. Então, ele não podia se dar ao luxo de se deixar navegar para as outras águas. Ele tinha que estar ali, na reta, disciplinado, cuidando para não se deixar cair em tentações, que muitas, como nós já vimos aqui em aulas passadas,
vão ser apresentadas na vida dele. Ele também não podia se deixar fraquejar, porque às vezes alguns amigos, por medo ou por outras questões envolvendo a política dos judeus, tentavam, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos mudar um pouquinho. Ele, não, é assim que tem que ser. Então, ele tinha que ser muito disciplinado, muito firme e principalmente com ele mesmo, porque ele sabia da história do passado dele, que não era nada boa. Por isso que ele vai sempre dizer, né? Eu sirvo ao Cristo, mas eu sempre tenho um espinho na carne, que era a consciência da responsabilidade que ele tinha frente a tudo aquilo que ele fez de errado. Mas então ele precisa ser disciplinado, austero, mas não inconsequente nem irresponsável, a ponto de se deixar matar, a ponto de se deixar adoecer, como nós vimos. E essa questão do trabalho em equipe, né? Não só ele seguindo o que o Cristo ensinou, ele aprendeu a trabalhar em equipe, né? E ensinou a todos como trabalhar em equipe. Por isso que ele diz aqui, na página anterior, o Guilherme, o Mestre Jesus se ocupa, desde o início dos tempos, que sua obra seja sustentável. Então, todos aqueles que trabalham na obra do Senhor precisam entender que essa obra de Jesus é uma obra que tem que ser sustentável. Porque nós não estamos trabalhando só para o momento. Não estamos trabalhando só para o momento. É o que ele diz aqui. Nós não podemos deixar que nada comprometa as necessidades das gerações futuras, né? Então, que a gente tenha isso bem claro na nossa cabeça. Nós fazemos parte dessa equipe de Jesus. E relembrando aqui a nossa irmã Joana de Ângeles, nós não podemos nos dar ao luxo mais de deixar que nada seja desperdiçado na nossa vida. O que se desperdiçou, se desperdiçou. Não tem como a gente voltar atrás e mudar. Mas a gente pode, a partir de agora, não permitir mais que esse desperdício aconteça. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa aqui sobre o que nós estudamos hoje? Fazer algum comentário? Aí, nesse texto das leis morais de Joana de Ângeles, tem um trechinho que ela fala: o que tu planta, tu colherás. Então, quando a gente foca, né, hoje nós estamos no momento em que a gente está buscando não se desperdiçar para poder colher, então é esse caminho do foco no que a gente quer, no nosso objetivo, na nossa meta, né, de aprimoramento moral, de aperfeiçoamento íntimo, vai depender do esforço de cada um, né? Então, já foi tempo do desperdício, agora é o uso máximo do tempo, das disponibilidades. A qualificação desse tempo, né? Do bom uso, né? Exatamente. Do bom uso desse tempo. E o que ela também trouxe, também que me chamou a atenção, é você fazer do teu tempo bom uso para ser útil ao outro. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Né? Não é só útil para a gente, mas também para o outro. Para o outro. Isso é muito importante, né? Segunda-feira, inclusive, no dia que nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, a gente vai ter uma aula, parece engraçado, o planejamento, parece que é todo interativo, gente. Né? O planejamento é todo interativo, quem faz o planejamento não sou eu, quem faz a espiritualidade. Então, esse planejamento é todo interativo, porque o tema que a gente vai trabalhar segunda-feira no Livro dos Espíritos, às 4 horas da tarde,
vai tratar disso. Vai tratar disso. De como a gente vai qualificar esse tempo. E por que que é importante isso também? Né? Nessa questão da gente tomar, como diz o outro, tomar as rédeas da nossa vida na nossa mão. E a gente poder fazer agora muito melhor do que a gente já fez. Para que a vida futura seja mais gloriosa. Então está tudo na nossa mão, né? E a gente vai, se Deus quiser. Eu gosto muito desses estudos de Paulo, dessas obras, porque elas ajudam muito a gente a ter essa visão. Não é só estudar Paulo lá há 2000 anos atrás, mas é trazer isso para hoje, para a nossa vida. E ver como isso pode nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida, né? E dar sustentabilidade a tudo isso. Esse envio de luz fica para a semana que vem, tá, gente? Que não deu tempo da gente chegar lá. Então, nós vamos parar aqui. Semana que vem a gente continua aqui, ó. O termo sustentabilidade. A gente vai continuar a partir daí, tá bom? Então, nós vamos encerrando o nosso estudo aqui da tarde de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de fazer essa reflexão para as nossas vidas. Denise, que está aí com a fotografia, com o cabelinho novo, faz a prece para a gente, por favor, de encerramento. Faço sim. Essa fotografia é antiga, tá? O cabelinho estava curto. Eu continuo. Então, liga aí a câmera para a gente ver tua cara velha mesmo, tua cara antiga. Agora você vê a cara velha, tá? O cabelo. A cara nova. A cara nova era o penteado novo só. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao alto e agradecer sempre, né? Agradecer por esse tempo que Jesus nos acompanha, agradecer por esse tempo que nosso Pai Celestial nos concede. Que nós possamos, Senhor, ao unirmos nosso pensamento e direcionarmos a Ti, Pai, que consigamos nos elevar de forma a compreender que o tempo que o Senhor nos concede é uma dádiva. É a sua misericórdia agindo sobre todos nós. Que possamos utilizá-lo de forma responsável. Que possamos fazer com que esse tempo renda muito mais do que imaginamos. Porque só contigo, Pai, só com o nosso Mestre Jesus e todos os nossos amigos superiores que nos acompanham, é que podemos realmente utilizar o tempo de forma que seja positivo para nós, nos fazendo alcançar o seu objetivo para nós, Senhor, que é sermos espíritos puros. Permaneça conosco, Pai amado. Querido Paulo de Tarso, esse companheiro que tanto nos inspira. Permaneça conosco, querido Francisco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, uma boa tarde para todos vocês. Os abençoe. E que segunda-feira, 16 horas, estaremos. Tá bom, já vou estar. Com certeza, estaremos. Botou o nome da minha tia. Tchau, gente. Tchau, Beto. Tchau. Tchau para todos. Boa tarde a todos. Tchau. Grande Bom fim de beijo semana. no coração. Tchau. Deixa eu dar comida a esse chatinho aqui. Tchau. Tá reclamando, coitadinho. Tá reclamando. Coitado.